Sempre estive envolvido com o nascimento da Intel, afinal, fiz parte do conselho administrativo da Grinel, e mais do que isso, presidia o conselho quando decidimos investir na empresa. Na época compramos as primeiras obrigações deles, no valor de $300 mil. E olha, posso até me considerar uma pessoa inteligente, mas naquele momento não fazia a menor ideia de como a Intel se transformaria no futuro. Aliás, continuo sem ter essa resposta hoje. Acredito até que os próprios executivos da empresa devem ter se surpreendido com algumas reviravoltas dos últimos anos. Se me perguntarem onde ela estará daqui a 5 anos, não tenho a menor pista. E duvido que alguém no setor saiba com certeza. Há negócios em que prever o amanhã é simplesmente impossível. Um jornalista estrangeiro me perguntou no ano passado, depois de analisar nosso trabalho: vocês dois não parecem tão brilhantes assim, então como conseguem resultados tão superiores aos da maioria? Ele olhava para mim e para Charlie, esperando uma explicação. Nossa resposta foi simples: conhecemos bem os limites do que dominamos. E isso faz toda a diferença. Saber onde termina a nossa competência é tão importante quanto saber onde ela começa. Se não reconhecemos esses limites, não temos competência nenhuma. Temos expertise em avaliar certos tipos de negócios, mas há muitos outros que simplesmente não conseguimos entender. E não somos os únicos, pouquíssimas pessoas seriam capazes de analisá-los com precisão. Quando nos deparamos com setores onde o futuro é incerto demais, onde as mudanças são tão profundas que até os especialistas se perdem, preferimos nos afastar. Nosso ponto forte está em empresas que, mesmo crescendo e se diversificando, mantêm sua essência inalterada. Daqui a 5 ou 10 anos, elas podem ser maiores, explorar novos mercados, mas o core do negócio continuará o mesmo. É como uma máquina que se expande, mas cujas engrenagens principais permanecem intactas. A forma como as pessoas pensam, como o valor é criado, nada disso muda radicalmente. Posso citar inúmeros setores que se transformaram completamente. O ramo de telecomunicações, por exemplo, evoluiu de um jeito impressionante nos últimos 15, 20 anos. Olhando para trás, é difícil até entender quem realmente lucrou com todas essas mudanças. Há jogos que são complexos demais e neles não temos a menor chance. Charlie costuma dizer que em nossa empresa dividimos as oportunidades em 3 categorias: as que estão dentro do nosso círculo de competência, as que estão fora e as que são simplesmente complicadas demais. Muitas coisas se encaixam nessa última, e é melhor deixá-las de lado. Não precisamos ser bons em tudo. Se você está em uma Olimpíada e corre 100 metros em tempo recorde, não precisa se preocupar em arremessar peso. Alguém mais fará isso, e você ainda levará a medalha de ouro. Nosso foco é permanecer no que dominamos. Como disse Tom Watson, o fundador da IBM, não sou um gênio, mas sei em que sou bom e me atenho a isso. É uma estratégia inteligente. Encontramos gestores que não tentam resolver todos os problemas do mundo, mas comandam seus negócios com maestria. Você não quer que Fred Martin, da Forest River, comece a competir com a Bigelow em seu próprio ramo. Ele é excepcional no que faz, mas não chega perto tentando nos ensinar a administrar uma seguradora. Procuramos pessoas que conheçam profundamente sua área e não tenham vergonha de admitir o que não sabem. O papel de um conselho administrativo vai além de números. É uma mistura de lógica empresarial e dinâmica humana. A questão central é: as pessoas ali sentadas pensam como donos? Elas têm conhecimento suficiente para tomar decisões que beneficiem o negócio a longo prazo, mesmo que seus interesses pessoais às vezes entrem em conflito? Charlie e eu já participamos de conselhos com estruturas de voto diferentes, inclusive com ações de classe dual. Mas, curiosamente, nunca percebemos diferença no comportamento dos membros por causa disso. O que realmente importa é a mentalidade das pessoas na sala. Alguns conselhos são compostos por indivíduos que agem como verdadeiros proprietários, enquanto outros parecem mais preocupados com formalidades. Já vi conselhos onde o sistema de voto não fazia a menor diferença. O que faz a diferença é a capacidade de escolher o CEO certo e, ao mesmo tempo, evitar que ele concentre poder demais. Há executivos brilhantes, mas que, se não forem contidos, acabam tomando decisões que beneficiam apenas a si mesmos. Por outro lado, se o CEO não for competente, não importa o quanto ele seja controlado, a empresa ainda assim sofrerá. O salário alto por si só não é garantia de nada. O essencial é ter a pessoa certa no comando, sem deixar que ela se sinta intocável. Acredito que os conselhos devem exercer julgamento independente em aquisições importantes, porque até os CEOs mais inteligentes podem ser movidos por motivações irracionais na hora de comprar outra empresa.
Infelizmente, os conselhos americanos não têm se saído bem nessa área nos últimos anos. A solução para um bom governo corporativo não está em modismos ou listas de verificação, mas sim em grandes acionistas que se concentrem nos aspectos fundamentais. Quem está no comando, como as decisões são tomadas e se os interesses dos donos estão sendo respeitados. Se 8 ou 10 dos maiores investidores institucionais começarem a questionar planos de remuneração absurdos e a votar de forma consciente, as coisas mudarão. Mas, por enquanto, eles preferem delegar seus votos a terceiros ou se distrair com questões secundárias. Não querem pensar como donos e, no fim, pagam o preço por isso. Eis o problema: as punições, quando existem, são apenas simbólicas. Os executivos continuam agindo como se as regras fossem opcionais, enquanto os conselhos de administração assistem de braços cruzados, como se estivessem em um espetáculo de moda passageiro. Mas não se engane, essa é uma crise estrutural, não um modismo. E as soluções superficiais, como ajustes cosméticos nos estatutos ou discursos vazios sobre governança responsável, não vão resolver nada. O que realmente precisa mudar é a mentalidade daqueles que têm o poder de agir. Não são os reguladores, nem os burocratas, nem mesmo os acionistas passivos que vão consertar isso. São os ativistas, aqueles que entendem que ser dono não é apenas um título, mas uma responsabilidade. Uma responsabilidade de exigir transparência, de desafiar a complacência e de garantir que os interesses de longo prazo da empresa estejam acima dos bônus de curto prazo. Essa é uma batalha que não será vencida com meia-medidas. Ou os grandes investidores acordam para o seu papel, ou continuarão a ser cúmplices de um sistema que premia a mediocridade e castiga a visão. A escolha é deles. Mas o tempo está se esgotando.